respeito da assinatura de Deus em nossas vidas. Como é que Deus assina a nossa vida? Com sinais, milagres e prodígios. Então, eu construí esse raciocínio a partir de 1 Samuel, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, e eu li apenas um versículo, tá certo? E o versículo que eu li falava que o profeta, ele viu que a nação estava perdendo batalha, estava indo de mal a pior, e ele resolve quebrantar o coração diante de Deus e faz um sacrifício, uma adoração a Deus, e nesse momento que ele está adorando a Deus, o próprio povo filisteu que estava invadindo e guerreando, porque o inimigo, ele não está na natureza dele. Eu expliquei nisso, mostrei da questão das naturezas, por que a natureza salvífica de Jesus, por que Deus nos ama tanto, querendo nos salvar, e por que o diabo quer que a gente se perca. Então, fui tratando a respeito dessas questões da natureza, falei da pedra que foi levantada, que representa um selo, um carimbo, um marco, e eu expressei a importância de sermos lembrados das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Então, eu lembrei na primeira parte do sermão, hoje pela tarde cedo, que Deus conhece o teu papai do céu, entendeu? Ainda quando sua fala não era compreensível nem para os humanos, Deus conhece, e Deus caminhou, esteve a seu lado, protegeu, livrou. Então, falei a respeito do ambiente da Galileia, o que representa isso na Bíblia, o que representa isso para a tua vida. Eu disse que as pessoas que nos evangelhos são citadas como milagre, cada uma dessas pessoas carregam em si a assinatura de Deus. Por quê? Quando essas pessoas estavam no lugar, diziam, esse era o cego, esse aí era o aleijado, esse aí era o leproso, e essa pessoa era um referencial, um marco, e isso não era escondido, então atraía mais pessoas, entendeu? Estou rememorando aqui um pouquinho a respeito da assinatura de Deus, e já vou entrar aqui na segunda parte, em nome de Jesus, né? Falei sempre tem que falar nessas coisas, porque existem forças orquestradas de natureza espiritual e de natureza no Brasil, principalmente, não posso falar por outras nações, até pela minha nacionalidade, mas aqui há um interesse obsessivo de atribuir Deus a nada. Ele não quer só negar a existência de Deus, quer transformar um Deus algo inexistente na minha vida, na tua vida. Fui trabalhando a respeito disso. E o que é que o inimigo procura com isso? O que é que ele a intenção do inimigo é que a gente esteja só e sem esperança. Eu não posso repregar tudo que foi pregado à tarde, foi 1h06 devido a um compromisso, não pude adiantar. E do mesmo jeito que Deus pega as nossas histórias para sarar, para promover, para incentivar o marco, o selo de Deus, o anel, a marca do dedo de Deus, a impressão do Senhor na minha vida e na tua vida, serve para quando a gente pega a lembrar as histórias antigas, porque Deus não é um Deus rancoroso. O diabo é o acusador, o promotor, o acusador. Então ele pega toda informação que a gente tiver e transforma em culpa, em delito, em derrota. Deus não. Ele pega todos os delitos reais da gente e transforma em graça, favor e misericórdia. Isso é o que eu falei no princípio desse sermão. Falei no campo emocional, do psicológico, falei da neurociência, porque é que você já viu aquele ditado, bem feito para aprender. Então a gente acumula acontecimentos, mas esses acontecimentos para aprender, teoricamente, seria para guardar a gente no futuro de incorrer de novo, uma queda, uma criança, não sei o que e tal. Só que o diabo vai usando isso e vai somatizando na nossa vida.
Aí já não é mais uma queda que arranhou o joelho, agora é um casamento, é uma falha no emprego, é uma palavra errada que a gente disse em algum lugar, é uma ação errada, foi um descuido, uma falta mais grave, menos grave. E o diabo pega tudo isso e joga na nossa lembrança. Ele não tem o poder de criação que Deus tem. Ele precisa de alguma coisa para que a maldade dele se efetive. Então ele joga isso na mente da gente. Pastor, e o diabo joga as coisas... Bom, Efésios 6 diz que a gente precisa da armadura do cristão, né, do capacete da salvação, precisa do escudo, precisa da couraça, precisa da palavra de Deus, porque isso é que nos guarda contra aquilo que o meu olho, o teu olho não pode ver. O nosso olho não consegue enxergar essas coisas. Né? O meu olho, a gente... tem coisas que, mesmo com o auxílio do lente, ao olho natural não dá, mas eu boto um microscópio e aumenta X vezes e a gente consegue ver aquele ser minúsculo. Eu boto um telescópio e aumenta X e Y vezes e a gente consegue ver uma cratera na Lua, tá certo? Mas o mundo espiritual não tem como ver, tá certo? Mas como é que eu vou me defender do que eu não posso ver? E eu falei sobre isso, tá bom? Eu acho que no TikTok, no Kawaii, no Instagram e no YouTube está o selo de Deus ou o carimbo de Deus. Fica um momento muito especial para a minha vida e para a tua vida, né? E eu parei exatamente nesse ponto aqui, quando eu disse que na hora que o profeta está adorando a Deus, ele está em comunhão e Deus está dizendo, tem resposta, não sei o quê. O inimigo, ele podia ter olhado, olha, está orando Deus, não vou atacar, não. Por isso que, mais do que orar a Deus, precisamos do defender de Deus, do escudo de Deus, da misericórdia de Deus. Eu trabalhei muito isso de tarde. O mundo e o diabo quer que você empoderar você. Não atribua nenhum pensamento que eu não estou tendo. Eles querem empoderar uma pessoa de um poder, de um domínio que nem eles têm. Você é empoderada, você é empoderado, mas com o favor de Deus na sua vida, porque a própria Bíblia diz, se Deus não guardar, em vão nós vigiamos, tá certo? Por quê? Porque são ataques que não pode ver. Então o profeta está orando e diz que o filisteu está orando, eles não querem saber de estar orando, não. Vamos invadir e vamos quebrar tudo, tá certo? Porque o inimigo, ele é insaciável. Sabe uma pessoa que furta, que rouba? Isso rapaz, nem precisa, é porque é insaciável, aquela coisa está intrínseca na alma daquela pessoa e ele faz aquilo e talvez não tivesse mais nem uma necessidade que justificasse um Robin Hood da vida, não sei, não estou fazendo aqui apologia nem defendendo nada, eu estou dizendo que a natureza, e eu peguei para ilustrar a respeito de natureza, eu falei de um conto. Eu escrevo, né? Eu tenho 18 livros publicados. Meu nome é José Marconi Teixeira. Tenho 18 livros publicados em diversos idiomas. Tem livro em 3 ou 4 continentes por aí pelo mundo. Eu acho que não tem na África, mas por esses outros cantos aí, nas editoras, tem em todo canto. Então eu leio muito e gosto dessas coisas das metáforas, dos contos, dos segredos orientais, do chinês, dos povos. Entendeu? Tem muito segredo, muita coisa boa que a gente pode trazer para a nossa vida. E eu falei de um ponto do monge e o escorpião. E fala da natureza do escorpião e fala da natureza salvífica representada por aquele monge. Tá certo? Não é um ponto que dê para adaptar com Jesus, eu jamais faria isso. Não precisa disso, tá certo? Então, o inimigo, ele é incansável em agir e planejar o mal. O tempo que Jesus disse que é o império do inimigo, né? O reino do mal, os principados, as potestades desse mundo, desse milênio, né? E temos muitas pessoas que gostam disso. Né? Tem uma rede de televisão que gosta demais disso, aplaude, tem comentarista para explicar. É uma coisa que
E apresenta o mal como bom e o bom como deixe disso, isso não precisa. Temos o mal aqui que substitui muito bem, né? Não sei se você entendeu o trocadilho, mas... Então, eles já haviam imposto a Israel a maior derrota de todos os tempos. Não é essa guerra da agora, não. Essa guerra da agora, entre outras guerras, é mais uma guerra. Israel faz guerra desde que o tempo é tempo, que tem relatos de guerra de Israel. Sempre foi. A questão é que essa guerra que esse povo venceu sobre Israel foi terrível. Porque quem faz Deus vencer quem faz Israel vencer as guerras é Deus. Certo? Ele diz, eu sou seus muros, eu sou sua defesa, eu lhe protejo, quer dizer, é uma escolha pessoal de Deus para Israel. A ponto de dizer, quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar está amaldiçoado. Não Israel, a pessoa. Não é dois valores, duas respostas. É um valor, se abençoar, vai ser abençoado. Se amaldiçoar, a pessoa que vai ser, não Israel vai ser, você não pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Tá certo? Isso serve até para quando, se alguém lançar uma palavra negativa, maligna na sua vida, e você sinta-se assim, não pode me amaldiçoar porque eu sou abençoado em Deus. Pelo sangue de Jesus, eu sou abençoado em Cristo. E o mal não pode me tocar. Tá certo? Então, mas o inimigo, ele tentou Jesus. Jesus estava orando 40 dias, estava em jejum, mas antes de estar com jejum, Jesus estava com fome. Por que eu sei disso? Porque quando terminou a disputa lá, os anjos chegaram e serviram a Jesus, né? Trouxeram uns pães muito bacanas, feito lá na padaria Belém Cálice, do meu amigo presbítero Salles, um pão muito especial. Os anjos trouxeram. Então Jesus estava com fome. E o inimigo não quis saber, ele está com fome, coitado, 40 dias rezando e tal. O inimigo chegou lá e disse, pronto, é só você se ajoelhar 30 segundos aqui, pô, eu já dou isso aqui, olha a arruma de tesouro, olha a fama, seguidor, eu só começo a entregar de 4 milhões para cima, assim, de seguidor, e like, e dinheiro, e fama, e carrão, e mansão, e iate, é só 30 segundos, e aí Jesus repreendeu ele, né? Disse, só o Senhor, teu Deus, entendeu? Porque Jesus é Deus. Então ele já estava dizendo, Deus Pai é teu Senhor, rapaz. Eu não tenho que me prostrar diante de você, não, tá certo? Quando roubaram... Sim, essa batalha, por que foi a pior derrota? Porque levaram a arca da presença de Deus. Então Deus dava vitória. E o povo começou tanto a desprezar Deus, a escutar modinha e a novidade, e Deus é coisa atrasada, e a gente se defende porque saiu na TV Cão, uma TV que tem aqui no Brasil, que é um canal muito... que só ensina coisas, saiu na TV, a pessoa do aplicativo lá, o influencer tal, o político tal, que quer desacreditar, disse que eu sou poderoso, eu não preciso de Deus, e quando a pessoa vai pela força do próprio braço, fica difícil. Lutar sozinho fica difícil, tá certo? A própria ciência, ela tem um limite de alcance. Então, se a pessoa adoece, e mesmo dentro do campo natural, da biologia, do físico, do fisiológico, a ciência tem os parâmetros de limitação, Deus não tem. Então, muitas vezes, quando a ciência e a medicina não tem mais resposta, a pessoa vai buscar a resposta porque Deus sempre tem resposta. O limite dele não está no campo, é outra atmosfera, tá certo? É outra atmosfera, é domínio completo em todos os hemisférios, no mundo natural, no mundo sobrenatural. Então, o agir de Deus é incomensurável, não dá como medir, é igual um amor dele por você, tá certo? Não tem como medir o amor de Deus. Então, levaram a arca, e quando levou a arca, o sacerdote levou uma queda, quebrou o pescoço. Os filhos do sacerdote estavam na guerra, morreu, 2. A nora do sacerdote, quando viu que levou a queda, começou um trabalho de parto, aí morreu também, entendeu? Mas antes de morrer, ela disse, coloca o nome do menino, assim, morrendo, eu coloco o nome do menino, aí
como é que eu boto o nome do menino? Disse, bota Icabode. Aí, o que é que quer dizer Icabode? Diz que a glória do Senhor se foi, não tem mais glória não. Porque é isso que o adversário quer, que a gente acredita. Não tem mais glória de Deus. Agora, depois dessa batalha, a gente perdeu, não tem mais expectativa, não tem esperança não. Olha, arrancou a fé, a tristeza foi grande demais, levou a tua esperança, né? Perdeu a arca, Icabode, a glória, Icabode é um termo correto usado nesse texto para a glória do Senhor se foi. O povo deixa de adorar a Deus e Deus não tem a obrigação de estar num canto. Eu mesmo, com todas as minhas imperfeições, se eu estou num canto que não sou desejado, querido, me causa uma inquietação. Não precisa ninguém me falar nada, a gente sente. E por que eu vou estar num ambiente que eu não... Entendeu? Se a gente vai num ambiente de pessoas prepotentes, aquele povo tudo orgulhoso, e olha de você assim, tudo assim, e quem é aí tal... mesmo você tendo direito de estar ali, como já aconteceu comigo, né? Às vezes a gente tem alguma influência, convidado, não me sinto bem, eu saio. Entendeu? Agora imagine Deus, que é o doador da vida. Então, uma nação inteira, parecendo o Brasil, sem querer render graças, entendeu? Foi alimentado o ego de uma maneira, porque a autoestima é bom e muito importante, mas ela tem uma medida. Quando ela é extravagante, aí vem a síndrome de Édipo, o ego, vem o superstar, e a pessoa começa a passar... aquele negócio, né? Quer conhecer a pessoa, dê poder, quer conhecer mais ainda, tire. Tá certo? Então, a glória se foi. E Israel está chorando. Porque sempre é tempo de se arrepender. Uma das coisas melhores, eu não tenho dificuldade de dizer errei. Quem pensar que comigo não tem, não, errei. Não tem arrodeado, errei, mas olha aí, a culpa foi... Não, eu errei. E ponto. Mas a geração do empoderamento diz, não precisa reconhecer nada, que história, porque você vai ter que se dobrar para Deus? Mas aí a coisa vai ficando difícil, e o povo quer se reerguer, né? O povo está chorando, né? E a tristeza funcionou até a hora que alguém disse, não, eu sei uma maneira de mudar a história. Ele disse, vamos adorar. Aonde você estiver, que esteja plantando, que esteja colhendo, que esteja tangendo boi, que esteja pescando, em tal hora vamos todo mundo dizer, eu me arrependo. Não está nem dizendo que não vou mais pecar, porque fica difícil a gente não pecar. Está dizendo que eu errei muito, não só de pecar, mas de desconsiderar, tirar a marca de Deus em quem é doador da própria vida. Sem ele, a gente nem respira. E diz que todo mundo prostrou-se, adorou a Deus, então alguém trouxe a assinatura de Deus para a vida dele, foi maior. Para a família dele foi maior, para o bairro dele maior, para a cidade dele maior, para uma nação. A Bíblia diz, a oração do justo surte muito em seus efeitos. A oração não é a oração bonita, tem que ser eloquente, tem que ter uma quantidade de cursos para saber falar de uma forma polida e convincente. Deus, ele entende o teu papai do céu. Como é que ele não vai entender tua oração? Você pedia água errado. A sua mãe dizia água e você dizia outro nome. Depois é que você aprendeu, papai, mamãe, água. Desde aquele tempo, Deus entende o teu coração, entendeu? Deus guardou, tem inseto que vinha não estou conjecturando, mas tem inseto que vinha na direção da pessoa e não tinha um adulto por perto e Deus desviou, porque toda criatura atende o domínio da vontade de Deus. Então, isso simboliza os livramentos que toda a sua vida Deus deu a você. Toda a sua vida Deus cuidou de você. Mas teve luta. Bom, eu estou acabando de dizer que o diabo é atrevido, está na natureza dele roubar, matar, destruir, atacar, mentir, fingir que é bom, entendeu? Desacreditar, como na política do Brasil, não tinha mais o que faltar. Agora os políticos estão querendo desacreditar Deus, em nome da ideologia, né? Não porque eu sou socialista
e aí Deus não... mas eu já vi socialista, já contei aqui algumas vezes, né, que o avião caiu, e o socialista, Marconi, tu reza aí, não sabia dizer hora, disse, reza aí, rapaz, porque a gente vai voltar. Rapaz, por você não, eu vou rezar por mim. Então, você está do seu lado. Bom, aí é problema seu. Mas, como é que eu vou orar se você não acredita no Deus que eu estou... Mas ele acreditava que Deus ia ser comigo. Ele estava com medo de morrer. E na hora da pessoa estar com medo de morrer, as ideologias socialistas, me pareceu... Essa pessoa que eu estou falando agora é uma pessoa muito, muito famosa nesse ambiente socialista de hoje. Muito famosa. Mas ele chegou para mim, aí, rapaz, eu não posso fazer nada não, entendeu? Cada um que pede. Agora, eu posso pedir pela vida de uma pessoa se eu não vi maldade, se eu não vi... Mas se a pessoa não quer nada, como é que eu vou obrigar você a receber uma barra de chocolate se você não está dizendo que chocolate não existe? Está aqui, querido, uma barra de chocolate. Não, chocolate não existe, não, né? Então, o profeta foi lá, Deus disse, no lugar que você caiu, nesse lugar você vai se levantar. Não literalmente as palavras ditas dessa maneira. Eu também não posso parar para ter uma dinâmica para ir procurar na Bíblia para dizer a você. Estou apenas repassando um conceito real que está na Bíblia. No lugar, então tem canto que a gente criou um trauma, não posso nem passar nesse lugar, querido. É enfrentar de frente. Entendeu? É enfrentar de frente e saber que vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu estou com Deus. A diferença está nisso. Então, no mesmo lugarzinho que teve a batalha que levaram a arca, ele disse, é aqui mesmo que eu vou adorar e é aqui que Deus vai dar vitória. E o inimigo disse, já venci uma vez, vai ser no mesmo canto que eu vou atacar. Então, já venceu a gente numa área específica da vida e ele vai atacar novamente. O quadro negro... o arquivo negro, não, é o arquivo negro que eu falei de tarde. O arquivo negro do inimigo, ele vai trazer a memória para fazer a impressão, para lhe dar a impressão de que você vai perder de novo. Mas o nome do Senhor é Jeová Nissi, e o texto diz assim, o Senhor é a minha bandeira. Então, o teu estandarte hoje é o selo, a marca de Cristo. E quando nós temos no nossa bandeira a marca, o selo, a assinatura de Deus, a Bíblia diz, nessa peleja, não diz nas outras, nessa peleja que você está confiando em mim, não tereis que pelejar, diz o Senhor. No mesmo lugar, ele foi lá, que havia perdido a batalha, perdeu a arca, e ele cravou aquela pedra que eu falei de tarde, né? Que tinha que ser uma pedra que não tinha... Pedra não lavrada, que não tinha sido trabalhada pelos homens. Quando diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra não cortada, não lavrada pela mão do homem, né? Puro, santo, né? Então, ele cravou, disse, olha, foi até aqui, reconheço, não tem como eu desmanchar a história, realmente foi terrível, doeu muito, houve perda, houve humilhação, houve choro, houve apontamento de dedo. Olha aí, tá vendo? Bem feito. Aí tá aí que não sei o quê, mas eu vou quebrar esse ciclo e é hoje. E ele foi lá e cravou a pedra, né? Que eu botei, de tarde eu falei também. Sempre que pode, eu estou rememorando algumas coisas que eu falei de tarde. Que essa pedra ele colocou o nome de Ebenezer. E tudo que tiver Ezer na Bíblia quer dizer que é auxiliadora. Então, é um testemunho que vai auxiliar. Essa palavra vai auxiliar a sua vida. Vai encontrar a favor de Deus. Ebenezer. Desde lá do Éden, todo mundo... Adão e Adão, né, que vem o nome da mulher vem do barro, né, porque o Adão também foi feito do barro e ela feita da costela de Adão. Como se fosse Edom, terra vermelha, né? Feito da terra vermelha. Não sei se Adão era ruivo ou se Eva era ruiva, mas quando ele diz, farei uma adjuntora, aí cada teólogo quer botar um nome esquisito. E nessa palavra adjuntora, do jeito que foi escrito, está dizendo, vou fazer alguém que vai te ajudar, uma auxiliadora, ajudadora. E a outra vez que Deus fala nisso foi no Espírito Santo de Deus. Jesus falou. Olha a grandeza, a mulher foi comparada, o impulsionar, né?
o tá perto, tá junto para impulsionar, para ajudar, para auxiliar. E o homem vice-versa, né? Cada um na sua função. Né? Cada um na sua função. O que a sociedade atual, através da ideologia politicamente correta, tem pervertido os papéis, e hoje eu escuto muito homens dizendo que não dá mais nem bom dia, entendeu? E homens estão tomando direções esquisitas porque não estão mais procurando mulher, porque as direções estão esquisitas. Por quê? Porque está esquecendo dos conceitos básicos de família, previstos na palavra de Deus, na vontade do Senhor, tá certo? Isso aqui não é política. Estou falando da Bíblia, um sacerdote com mais de 30 anos que prega, 25 anos de pastor, né? Eu sou ministro, pastor e ministro da Igreja Metodista Wesleyana, então eu não pego infantilidade, nem eu achar, ouvir falar. É o que é, né? Ele foi olhar e disse, eu vou quebrar o ciclo, é aqui. Cravou a pedra, a partir daqui eu vou primeiro declarar. Até aqui me ajudou o Senhor, Ebenezer quer dizer, até aqui me ajudou o Senhor, e esse marco aqui, Ebenezer, vai me impulsionar a ter outras muitas grandes conquistas. Tá certo? Ele quebrou o ciclo. E eu aconselho que muita gente, nessa noite, quebre ciclos. Que seja de vício, de dependência, de traumas. Tá certo? Ontem eu preguei até quando você vai chorar. Se você não assistiu, procure assistir, porque certamente Deus vai sarar seu coração. Viu? Se você não sabe o nome do canal, é a primeira vez que você está assistindo, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu não estou no estúdio, nem na rádio, nem na TV. Estou em casa, tá certo? E até eu voltar para o estúdio, estou pregando aqui em casa. Mas o programa é programa Dias Melhores. TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii, programa Dias Melhores. Tá bom? Colocar a marca. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei de um texto que a Bíblia diz, escreve a palavra nos umbrais da tua casa, e a outra é quando Deus manda passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Eu acho que simboliza a assinatura de Deus, como eu falei já a tarde inteira, no lar, na casa, na família, no empreendimento, no estudo, no negócio, nas relações, na situação afetiva, amorosa, no financeiro. A marca, o selo de Cristo. Eu falei, o documento só tem validade se você assinar, precisa do selo do cartório. Então, coisas que a gente faz, tem que trabalhar, tem a nossa assinatura, mas precisa ter a assinatura de Deus, precisa ter a assinatura. E faça isso no teu lar, na tua vida, na tua família, na tua empresa, né? E quando a gente faz isso, o território passa a ser de Deus. Eu já preguei algumas outras vezes, e o diabo, o Deus é espírito, e o diabo é espírito. Então, quando a pessoa está em Cristo Jesus e você vem na calçada, e ele sempre está buscando, a Bíblia diz, ele sempre está ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele não cansa de atacar. Está na natureza dele. E como é que eu vou me defender se eu não tenho nem como ver, quanto mais eu não estou todo tempo em guarda. Às vezes eu estou meio fora da graça, né? Eu dou uma brigada no trânsito, eu me aborreço em casa, eu tenho um aborrecimento, alguém me entristece, não toda hora que a gente está legal, não. Só que o cuidado de Deus não alterna pela forma como eu estou, o meu emocional, porque a Bíblia até diz, irei, mas não tem que não. Né? Por quê? Porque está na nossa natureza, a gente ira, e quando está irado, já está irado, já foi, entendeu? Mas quando a pessoa é revestida de Cristo, e você vem numa calçada, e o diabo vem tramando um ataque contra você, quando ele olha para você, ele não vê mais você. Ele vê Jesus na sua vida. Aí como é que um diabo vai atacar Jesus? Não vai. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, né? Porque quando ele olha para atacar, ele não atacou Jesus no deserto. Ele tentou persuadir, ele tentou, né, a tentação do diabo, as tentações contra Jesus. Ele não chegou e já foi tentando, ele explodia.
Ele, quantos cão viesse com ele, não tem como atacar Jesus Cristo. Jesus é Deus, entendeu? E um Deus, a gente poder se vestir de Deus, a Bíblia diz, revestivos de Cristo. É você pegar... Fica difícil, é uma coisa metafísica, como é que eu vou explicar isso? Mas é como você se cobrir de Cristo de uma forma... e a minha natureza pecaminosa, exatamente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui a Bíblia diz santificai-vos. Santo não tem. A Bíblia diz que quem diz que não peca está chamando, não é que é mentiroso, está chamando Deus de mentiroso. Eu não gostaria de chamar Deus de mentiroso, se você... Certo? Então, tudo na nossa vida que tem uma aparência, já venceu, vai vencer, né? O casamento já teve um relacionamento, não deu certo, né? Mas é território de Deus, entendeu? Já tentei tudo lá nos exames, no coisa, e não consegue, mas agora essa questão de saúde na família é território de Deus. E vai ser diferente, querido. Atraia Jesus Cristo para a sua história, traga Jesus, traga Deus para o centro da sua situação. Não vá na conversa da rede televisão, aquela do cão que faz uns... Desde a pandemia que eles disseram, se acostume com o novo normal e o choro é livre, que eu disse, rapaz, isso não é um novo normal, não. E Deus mostrou quem é que é Deus. O novo normal que disseram não aconteceu, não. Entendeu? A Terra está aí, a gente pode sair para todo canto, eu não estou usando nada e vamos... porque Deus está no controle. A rede televisão, ela é precursora do medo, do terror, do domínio, quer instalar o caos e tirar a esperança. Deus é estabilidade. Tá certo? Faz o L. Tem alguém entrou aqui, faz o L. Tá certo? Então, essa questão do divórcio, quando eu já fiz 70 e poucos casamentos aqui no exterior, quando a gente faz o casamento, é dizer que o que Deus uniu, nem o homem não separe. Quando diz o homem, é porque sabe que o inimigo vai usar o homem que está dizendo, pode ser o homem, a mulher, o idoso, a idosa, o jovem, a jovem. O diabo vai usar alguém para atacar essa estrutura do casamento. O casamento não se dissolve por si só, tá certo? Sempre a culpa é dos dois. Um mais e outro menos, mas sempre a culpa é dos dois. Mas sempre por detrás está a astúcia do diabo. Casamento não é o paraíso, o jardim do Éden. Casamento é parceria, é domínio, é perdão, é conflito, é briga e lá vai, conversa de novo, é construir, é acreditar, é defender o outro. E o inimigo, ele está ali atacando, tá certo? E às vezes a pessoa teve insucesso numa relação, mas eu acho que agora é hora de você chegar e dizer, não, mas agora vai ser com Deus. Não, mas é o mesmo casamento que eu quero, então certo. Então estava sem Deus, traga Deus para a relação. Senhor, conserta isso que eu... não, mas eu não vou dizer porque a culpa é do outro. Eu acho que é bom começar assumindo alguma culpa. Porque a Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. Eu tenho errado. Se quiser até atacar o outro errou também. Adão fez isso com Eva, né? Disse, foi ela. Deus nem reclamou com ele, não. Mas eu tenho errado. Senhor, me ajuda. Ajuda o teu perdão no meu coração. E aí, coisa que você não perdoava de jeito nenhum, daqui a pouco... Vou superar isso, vou perdoar e pronto. E há um bem maior, há um alvo a ser atingido. Aí entra a graça, as virtudes começam a ser... O diabo, ele realça só os erros. Tem que separar. Oi, o que está fazendo? Aí vem outro usado pelo diabo. Oi, tenha cuidado, isso aí é não sei o quê e tal. Quando a pessoa está em Cristo, Deus já começa blindando nossa mente, né? Não, você vai ver diferente. E você começa a ver as virtudes que você sempre viu naquela pessoa. E uma fonte puxa outra fonte, né? Salta para a vida eterna. A outra pessoa comenta, o que está acontecendo? Está diferente. Era tanto insulto, tanta coisa. Aí as guardas são baixadas e aí daqui a pouco a paz de Deus se instala e aonde não havia diálogo, começa a haver conversa e quando começa a haver conversa, começa a haver perdão e daqui a pouco começa a haver sorriso e quem perdeu é o diabo e quem ganhou é você.
Isso não está nem no meu sermão, me ocorreu agora, certamente, né? O que Deus uniu, o diabo não separa, né? E o selo de Deus renova as forças. Quando você coloca a assinatura de Deus, a própria Bíblia, Isaías, né, diz, ele renova e dá força ao cansado. E Isaías ele diz que tanto no jovem como no idoso, né? Tem um texto, às vezes a pessoa idoso, eu estou chegando não sei se estou chegando, já estou, não sei, eu tenho 65. E eu acho que eu me preparei bem para chegar nessa idade. Minha mente, na estabilidade que eu procurei. O menino que saiu daquela vila, que foi mordido de escorpião, de rato, que não tinha banheiro nas casas, que não tinha pia nas casas, que não tinha... As paredes eram de compensado, e tá onde eu estou hoje. Então, eu creio que eu me preparei bem. Mas aí, o peso da idade, a gente deixa de ser requerido. Embora eu tenha tanta atividade. Sou escritor, eu sou membro da Academia de Letras, gosto de cantar, gosto de participar do coral, faço aula de inglês, vez por outra estou fazendo uma pós-graduação numa área que eu acho que é legal para mim, porque eu tenho que achar legal, hoje em dia senão eu não faço. Quer dizer, eu procuro bons estímulos para a minha vida. Essa autoridade latina daí é o senhor Billy Bull, um cheats, entendeu? Que está desacatando a rua todinha e fica latindo. E eu não vou nem brigar com ele. Então, mas eu sei que essa idade, aí os filhos casaram, às vezes tá só um, o outro partiu, às vezes não é mais requerido, não tem mais o cotidiano do trabalho, não tem mais as amizades que tinha no tempo da atividade profissional, e às vezes a autoestima da pessoa não está legal, mas Deus tem promessa até para isso. Ele disse, olha, está na palavra de Deus, mesmo na idade da velhice, haverá crianças correndo na praça. É uma promessa que precisa ser desvendada. Eu não vou pregar sobre isso, mas Deus está dizendo, eu vou trazer alegrias como de uma criança correndo na tua vida. Quem anda com Deus, quem tem a marca de Deus, quem tem o selo de Deus, Deus sempre vai providenciar uma maneira de trazer alegria. Tá certo? Não só em visitações, em constâncias. Receba isso em nome de Jesus. Se você conhece alguém, ou é você mesmo, né? Coloque o selo de Deus. E Deus vai agir na sua vida. Tá certo? A pessoa pensa em desamparo, solidão, né? Que a velhice, o maior medo é... E a Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua dependência mendigar o pão. Você não vai ser desamparado. Mas nessa idade eu nunca procurei Deus. Hoje é um bom dia de começar. Mas eu não sei nem rezar. Acabei de dizer que Deus conhece... A Bíblia diz que Deus conhece gemidos inexprimíveis. A pessoa geme, ela... Então o gemido já disse alguma coisa. Não sei o que é, mas é ela. Mas o gemido inexprimível e não sai nada. Nem o diabo botando o ouvido fica atrás de saber o que é para incendiar mais aquele negócio, mas a voz é tão sofrida que não expressa a voz. Aí o Espírito Santo traduz os gemidos inexprimíveis a Deus. Olha que Deus maravilhoso que eu e você temos. Tá certo? Então não vai haver solidão. Não vai haver morte. Tá bom? No dia que a trombeta tocar, a gente vai todo mundo. Vai ser uma festa só. Tá certo? Não vai haver solidão, não vai ficar solitário. Vai haver força, saúde e vida. Ah, mas eu sou jovem, pastor. Vai haver força, saúde e vida. Mas eu sou adolescente, vai haver força, saúde e vida. Ou você acha que adolescente não tem medo? Ou você acha que nessa geração, com tanto de conteúdo assombroso que estão empurrando, não estão criando uma geração de adolescentes assustados, quase em pânico? Não vai haver morte, não vai haver medo, não vai haver temor, vai haver vida
e vai haver paz na tua vida. Tá certo? E a gente, eu falei de rememorar coisas negativas, a gente tem a mania triste de batizar. Tu lembra daquele caso? Não é bom, não é um caso bom. O que a gente batiza, que dá nome, a gente batiza, resiste, fica registrado, ainda tem. É o batizado de coisa ruim, tá certo? A gente tem esse hábito de batizar, né? A mulher batizou a criança de cabode, batiza de coisa ruim, né? O hábito, o vício humano de batizar a dor. Você tem que batizar a cura. O nome da cura é Jesus. Em vez de ficar batizando e cada vez rememorando, perdoa nunca, foi fulano, foi isso, foi lá no canto tal, e cada vez que passa no lugar eu me arrepio todinho, chega, fico tontinha. E aí, hoje eu vim falar em nome da cura, e o nome da cura da tua vida é Jesus Cristo, tá certo? Essa mulher aqui, ela botou o nome do negócio lá, do filho dela, no negócio, meu Deus. O nome do filho dela, de Cabode. Você já viu o ditado que diz Deus transforma a maldição em bênção? Tem dois textos. Esse foi o segundo que eu não tinha nem prestado atenção nesse texto antes, mas tem um texto que diz Jabés. E o nome de Jabés quer dizer aquele que trouxe sofrimento para a minha vida. Você já pensou uma mãe, um pai? Como é o nome da criança? Bota aí aquele que vai trazer sofrimento na minha vida. Isso não é um nome, isso é uma maldição. Mas um dia, Jabés diz que é a oração mais curta da Bíblia. Senhor, se tu andares comigo, ampliares as minhas fronteiras, e eu não vou precisar agora, essa oração é curta, mas é muita coisa. Um livro dessa grossura, por mais que a gente tenha lido tantas vezes, não dá para gravar 1.700 e tantas páginas. Dá para me saber se tem ou não tem, mas dizer... Mas se tua mão for comigo, ampliares e fazer com que eu não seja tocado pelo mal, eu vou ser contigo assim. Ele trouxe a assinatura de Deus para a vida dele. Alguém que nasceu com um estigma de ser a pessoa que vai trazer sofrimento em quem encostasse nele, a começar dos pais. Aí a própria Bíblia depois dá o resultado lá e diz... E Jabés foi o mais abençoado entre toda a sua família. Traga a assinatura de Deus para a sua vida. Foi traumático. Mais do que esse menino aqui. E esse outro, como é o seu nome? Cabode. Porque minha mãe está dizendo que meu nome é porque a glória não tem mais glória, não tem mais Deus, não tem mais... Tá certo? Carimbou o destino daquele menino, né? Uma marca negativa. Eu estou dizendo isso porque nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Vai dar certo, não. Olha, fulaninha. Fulano! Não foi? Que fulaninho tentou... Foi! Tá vendo? Mas vai ser diferente, querido. Em nome de Jesus, vai ser diferente na tua vida. Vai ter o selo, vai ter a marca. Tá certo? A palavra contrária, Colossenses diz que foi rasgada em Cristo. Cristo rasgou toda a palavra contrária na tua... Não, recebeu muita palavra negativa e ninguém acreditou. Você não precisa que os outros acreditem em você, não. Você precisa acreditar que Deus acredita em você. Ele te ama, Ele te fortalece, Ele te conduz, Ele te puxa para frente, para cima, para o alto, Ele anda com você. Então as pessoas, elas é que vão ter que te dar testemunho. Rapaz, isso é mesmo, entendeu? Igual na minha vida. Né? Rapaz, hoje em dia, pessoas que... Tinha ódio quando eu passava, começa a falar e a pessoa fica lá olhando, esperando eu terminar de falar para dizer alguma coisa. Deus deu autoridade, sabedoria, discernimento, deu qualidade de vida. E olha que eu nunca fui marginal. Trabalho desde menino, tinha um emprego federal, então não é uma questão social. É que Deus coloca autoridade e muda destinos. Tá certo? E como eu falei no início do sermão de tarde, como eu estava tratando de dores, é muito difícil. Cada um é que sabe o tamanho da sua dor e o que representou aquilo. Tem palavra que, se a pessoa fizer comigo, não me fere.
mas tem ações que, se fizer, me marca. Por mais que eu tenha domínio próprio, que eu não reaja, que eu não diga nada, mas aquilo me marca de um jeito que eu passo 2 dias inquieto por dentro, tentando digerir e tentando que minha alma, por que te abates, ó minha alma, né? Por que te abates? Porque a nossa alma é voluntária, ela é detetora dos sentimentos, tem um corpo enorme de sentimentos dentro da minha alma. Aí vem alguém dar uma voadora na minha alma, às vezes o espírito é maior, então o meu domínio próprio faz com que eu não reaja, mas por dentro, para digerir aquilo, então tem coisas que a gente marcou a vida da gente. Coisas que a gente não pôde defender quando a gente era criança. Só a gente sabe o que foi que sofreu, o que foi que penou, né? Os carimbos que, né? As rejeições, as palavras que denigrem o bem-estar da pessoa, a alma da pessoa, a ânima da pessoa, né? Você é um fracassado, você... a palavra aqui no Nordeste, que eu acho que é mais coisa, é nojento. Quando eu era bem novinho, alguém disse isso comigo, eu fiquei tão sentido de um jeito. E eu não sabia nem, eu não tinha nem cultura para entender o sentido real, mas era uma palavra tão, seu nojento. Tem coisas que... Mas, por mais que alguma coisa tenha sido carimbada em minha vida, em tua vida, ela não pode servir de gancho de âncora para me prender nem no fato do passado, nem de avançar. Eu vou voar alto. Meu Deus me dá asa. Um Deus que salta por montanha. Ele puxa você. Então, toda palavra de fracasso, de coisa... pastor, mas foi registrado, então a Bíblia diz que você pode ser registrado de novo. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Às vezes eu fico mudando a vista, não é que eu estou lendo o texto, é porque eu tenho alguns celulares. Aí tem gente que reclama porque eu não olho para um ou não olho para o outro. As coisas velhas. Então a nova criatura, novo registro. Mas tem que ser no cartório do céu. Aquele que aceita Jesus tem seu nome escrito no livro da vida. Novo registro, não interessa. Não, mas porque disseram que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era uma mulher assim, que eu era um homem não sei como. Aí vamos registrar novamente hoje, tá certo, querido? Vamos trazer a assinatura do tabelião maior do mundo, das nações, das galáxias. Vamos trazer a assinatura do Papai do Céu e ele vai colocar a marca, o selo dele da tua vida. E ai de quem tentar tocar o dedinho em você, porque não é só os perímetros da tua família, dos teus bens, do teu negócio, do teu comércio, do teu lar, dos teus estudos. É tua vida está guardada em Deus, porque aquele, agora vai ser de celular em celular, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Lugar de esconderijo de Deus não pode ser tocado, tá certo? E tua história vai mudar em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Sua história vai mudar em nome de Jesus, viu? Quando eu estou pregando, na mesma igreja não tem esse negócio. Balance alguém do seu lado, não vem me balançar, não. Aqui é Deus falando com você e você dizendo assim mesmo, é isso mesmo, Jesus, na minha vida, em nome de Jesus, vou vencer, tá certo? Então, a presença do Senhor, a arca representava a presença do Senhor. E hoje, pronto, ontem eu preguei e alguém chegou e disse, se Deus existisse, que realmente não existe, isso não teria. E eu fiquei, só que eu tenho que escrever alguma coisa que toque no coração. Eu não posso ofender essa pessoa. Alguma coisa aconteceu na vida dela para ela pensar desse jeito. Então, eu não posso ofender alguém que já está ferido de alguma coisa que aconteceu. Mas Deus vai me dar graça de dar uma resposta. E Deus não precisa que eu defenda ele. Hoje, aqui no Brasil, é vergonhoso os ataques que se faz à pessoa santa de Jesus, a fé, o credo, a pessoa santa de Deus, ataques e mais ataques. As ideologias socialistas atacam sorrindo. As abominações que fazem contra a fé.
em atos que você não... Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, Deus não precisa ser defendido. O tempo vai trazer a resposta. E na hora que ele quiser dar a resposta... E Deus não é vingativo. A coisa podia estar o desmantelo todo... podia estar para morrer, como o profeta chegou lá e disse, você vai morrer hoje. E o homem chegou, começou a chorar na parede, clamou a Deus, Deus foi lá no profeta, pode voltar, para quê? Para matar? Ele disse, não, para dizer a ele que ele não vai morrer mais não. Mas o Senhor disse agora, e ele disse, mas mudou. Porque ele disse, então Deus não é vingativo, tá certo? Quem é vingativo é o diabo, que as mídias sociais e a televisão, aquela rede de televisão que eu falei a você na época da pandemia, colocou terror na nossa vida, fica adorando esse ser escuro, certo? Esse ser sem luz, eles gostam, tá certo? Então roubaram a arca da aliança. Quem rouba o troféu leva para a sala de troféu. Aí, na sala de troféu dos filisteus, tinha um rei chamado Dagon, uma estátua enorme, pujante. Ali faziam sacrifícios que é proibido a mídia, por mais que nós, sacerdotes, tenha a liberdade de dizer quase tudo, nenhum aplicativo derruba uma... Karina. Karina, Deus abençoe. Daniele, Deus abençoe. Tão pequenininho o nome, fica difícil para mim ver. São pessoas muito abençoadas com a graça de Deus, a quem eu agradeço por ouvir a palavra. E aí pegaram, tinha estátua, e é muito horrível para adorar esses deuses, que hoje no Brasil estão querendo trazer essas coisas, chamando o nome do país laico, aqui pode tudo. Aqui no Nordeste, agora, recentemente, construíram um monumento horrível. Mas, pelas autoridades políticas, pode, porque o Brasil é laico. Então, coisas que antigamente não se dizia nem escondido, hoje se cria monumentos e tem gente lá para... Não vai nas claras, como quem vai procurar Jesus, vai na luz, entendeu? Mesmo carregando um monte de trevas, mas eu vou pedir socorro. Chega, Jesus! Né? E ele socorre. Então pegaram a Arca da Aliança e botaram na sala, na frente da estátua de Dagon. Trancaram a porta. No outro dia de manhã, quando abriram a porta, estava a estátua no chão. E a arca lá brilhando, que era uma beleza. A arca representa a presença de Deus. Deus não precisa que ninguém defenda ele. E não é uma boa coisa atacar Deus, querido. Por mais que você esteja aprendendo isso na faculdade, nos ambientes acadêmicos, nos diretórios universitários, não é uma coisa boa atacar Deus. Pega Dagon, junta aquela milhar de pessoas para botar a estátua em pé de novo, derrubou, foi o vento. Foi lá alguma coisa fez que caiu, mas vamos botar em pé e vamos botar a arca de novo na frente, porque Dagon que é o cara mesmo, é tampa, e a arca não quer dizer nada não. Vamos botar, levanta, pega corda e catapulta como rodanas, e puxa a estátua, aquela ruma de homem, igual aquele negócio do faraó, que sai puxando, e botou em pé de novo. Botou lá, acendeu as tochas de adoração, fez um sacrifíciozinho que é proibido até a gente dizer, né? Porque é horrível, horrível. E são práticas que estão sendo importadas hoje, tá bom? Horrível. Aí fecha a porta, no outro dia de manhã, quando abre a porta, tá a estátua no chão, sem cabeça, sem braço, sem pé, só o tronco. E a arca brilhando lá no lugar dela. Aí disseram um bocado de impropério e começou a chegar umas doençazinhas que não tinha solução. E foi muito forte essa doença. Foi tão forte que disseram assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos se livrar dessa arca. Vamos deixar essa arca voltar. Quem é que vai levar? Ele disse, não vou não. Ele disse, bota num boi. Aí pegaram, tem um segredo, que botaram em 4 vacas, uma carroça com 4 vacas que tinha acabado de ser parida. Não, é ser parida? Não. Acabado de parir. Tiveram os bezerrinhos, então não mandaram os bezerros, deixaram os bezerros. Quem cria vaca sabe, se você deixa o bezerro, a vaca volta. A vaca
ela dá trabalho até para ir para algum canto, entendeu? O bezerro que não vai para o campo, o vaqueiro, quando diz na hora lá que ele dá o aboio para vir, as vacas é a primeira a meter o pé para voltar, porque os bezerrinhos estão lá. Então, ela é a cria dela. Aí bota as vacas e bota na direção da terra de Israel, e as vacas vai levando a arca, e o profeta está lá glorificando a Deus. Ele olha aí Deus chegando de novo. Não tem mais Icabode, não. Não tem ausência de Deus. O diabo não tem autoridade para decretar a ausência de Deus na vida de ninguém. Deus é Senhor. E o diabo que tentou chegar, caiu os pedaços e ficou lá no chão. Não tem como remedar, não presta mais não. Vamos cavar outro depois, a gente faz outro, porque esse aqui não... Cortou a cabeça, cortou as mãos, os braços e as pernas. Não presta mais não. Era de pedra, não tem como colar um negócio desse. Faz outro depois. E as vacas vão, e quando chega lá perto da terra, aí era para os homens tirar e as vacas saíram correndo. O domínio de Deus. As vacas ficaram. O instinto animal só voltou quando os homens desatrelaram tudo, soltaram tudo. Aí está nos segredos contidos, né? Quando fala as vacas recém-paridas, né? Que tinham... Então, Deus não precisa que a gente... Estavam querendo humilhar, né? Deus se defendeu, né? O inimigo, né? Então, coloca... E quando eu falei, né? O profeta está lá em cima, e quando ele vê, ele pede a todo o povo para se prostrar e dizer: Senhor, errei. Cuide da gente agora, perdoa os nossos pecados. Põe a tua marca, o Senhor é santo. E a nossa sujeira não suja ele. Diz que ele desnuda seu santo braço, ele levanta a orla da sua vestimenta e nos tira do lado de charco de lodo. É uma lama com lodo. Eu mesmo não meteria minha mão. Eu meter minha mão no negócio sujo daquele, Deus me mete para nos tirar, sopra, limpa e coloca na rocha de alto retiro que se chama Jesus. A pedra da nova aliança, né? Um marco, a assinatura de Deus. Pastor, e aquele menino Icabode? Não tem destino errado que Deus não possa consertar. Como eu falei, eu tenho mais de 25 anos de pastor. Eu já vi... Agora eu vou ter que ter muito cuidado para dizer essas coisas. Eu já vi um dos maiores líderes de um tipo de ação criminosa, que é de grande investimento, aceitar Jesus e ser desafiado dentro do presídio e ele dizer: eu tenho Jesus, você pode fazer o que fizer. E ele foi pregar eu fui pregar numa cruzada e essa pessoa estava lá, não sentei do lado dele, uma pessoa maravilhosa. Ele disse: rapaz, eu sou uma nova criatura. Não tem destino errado trocado que o sangue de Jesus não possa mudar, a começar por mim. Eu era bandido? Não era bandido, mas eu tinha mais defeito do que tanta gente e Deus me levou a lugares como ele vai levar você também. Você vai sentar em mesas que seu dinheiro não pode pagar. Você vai se assentar do lado de pessoas que você jamais imaginou. Você vai ver coisas maravilhosas na sua vida que você, nos seus melhores sonhos, naquele sonho mais agradável, você não imaginou, porque Deus faz. Deus faz. E o menino Icabode? Bom, o nome, como eu falei, Jabez, era um nome ruim, né? Que vai trazer desgraça na vida de quem chegar perto. Icabode vai trazer desgraça porque não tem mais Deus. Era pela vontade humana, mas lá em Crônica diz que tem um homem chamado Davi, e um dia Davi disse: chama aí o líder do louvor, o cara que é sensacional no louvor. O que anda com efode, o cara que é o bom, o líder do louvor mesmo. Aí adivinha quem é que chega? O neto desse menino.
Então, não tem destino errado que Deus não possa consertar. Se o neto estava, é porque em algum momento lá na frente esse rapaz voltou e disse: meu lugar é aqui. E ele ensinou o filho dele, e o filho dele ensinou o neto, e agora a família está lá glorificando o nome do Senhor, protegido com destaque. Quem tem a assinatura de Deus não é para ficar escondido, não. Diz, não tem como você pegar uma lâmpada e esconder debaixo do baú, você tem que botar em cima do alqueire. Você não tem como pegar uma cidade iluminada, o que eu estou falando aqui é Bíblia, e esconder, todo mundo vai ver, você é uma cidade iluminada por Deus. Quem quer nossa lâmpadazinha apagada é o adversário de nossas almas. Você sabe como é que deve dizer agora? Diga, está repreendido, em nome de Jesus. Aprenda, tá certo? Está repreendido em nome de Jesus, né? Primeiro Samuel 14:3, ele andava com... Então, ele não virou o fracassado que ele recebeu aquela palavra. Não, mas é porque eu recebi uma palavra tão negativa na minha infância. Querido, eu acho que eu recebi a palavra negativa, eu acho, todo dia. Quando não era insulto, que a gente tinha que ir para o bufete, era negativo. Ninguém olhava e... Sabe, uma pessoa sem estimativa era eu. Eu, com 19 anos, entrei no Serviço Público Federal, até hoje eu fico olhando, meu Deus, eu não tinha nem estudo. Agora, depois, quando eu fui fazer o outro concurso, o primeiro, eu não tinha esse estudo, eu não tinha. Eu não sei nem... Quando o carro federal chegou, aí eu liguei para uma pessoa que eu conhecia, aí disse, rapaz, minha mãe disse que eu tinha saído, eu trabalhava no Valfredo Gugel, num grande hospital, pronto-socorro. Aí eu cheguei, aí veio um carro preto aí, povo tudo esquisito, de terno, e disse que amanhã, de 3 horas da tarde, você esteja em canto tal, lá no centro da cidade. Aí eu liguei para um conhecido meu, ele disse, rapaz, veio aqui em casa também. Aí a gente foi para lá pensando que a gente ia responder por alguma coisa, e sem saber o que era. Chegou lá, ninguém falou para a gente, aí tinha eu mais 11 pessoas nesse grupo. E não disseram a gente o que era. Depois que mandaram entrar, aí entrou tudinho, depois foi chamando de um por um e foi dizendo aí como é que ia ser a vida da gente dali para frente. E eu passei 36 anos naquele lugar. Agora, quando eu fui fazer o outro concurso a nível nacional, aí esse aí eu passei em segundo lugar no Brasil. Aí Deus já tinha consertado minha vida e eu fui, aí me preparei, fui estudar, porque é aconselhável estudar, entendeu? Ou você investe no estudo ou se especializa em uma coisa técnica. Essa coisa de ficar esperando coisa de bondades de um político, ele não é generoso com você. Ele não é generoso com você. Ele está, de alguma forma, lá na frente, tentar tirar proveito de você. Deus quer você crescendo. É suficiente, não autossuficiente. Somos suficientes em Deus. E ele vai te crescer de pilar em pilar, de degrau em degrau. Tá certo? Até o nome dele brilhar de forma fulgurante na sua vida. É isso que Deus faz na vida da pessoa. Tá certo? A glória de Deus continuando na tua vida. Tá certo? Então, do mesmo jeito desse homem, né? A glória acabou, não tem glória de Deus. Não, a glória de Deus continua, querido, porque não tem palavra de maldição que possa conter a glória de Deus na tua vida. E sempre vai ter alguém orando por você. Eu agora, recente, no mês passado, eu estava voltando e eu mandei lavar a caminhoneta, estava muito suja. E o homem disse, é para lavar o motor, que eu nunca digo para lavar motor, porque uma vez eu estava em Mossoró e deu problema esse negócio de lavar motor. Fazia uns 20 anos isso. Aí, outro carro, logicamente, né? Não sei nem. Aí, sei que carro era. Na época, em Mossoró, era um Vectra. Mas agora, a caminhoneta SW4. Aí o cara pegou aquela coisa d'água dele lá, meteu água e limpou e deu polimento. Aí deu polimento cristal, o menino ficou brilhosa demais.
Só quando eu juntei a família tudinho, botei essa autoridade tá latindo aí, entendeu? Seu Billy Blue, dentro do carro, a família todinha, cheio de troço dentro do carro, e soltamos o pé. Quando passou do último interior para o outro interior, no meio do caminho, o carro, puf, acendeu todas as luzes e apagou todas as luzes. E a gente ficou no meio da estrada, as carretas passando. É um carro pesado, então eu consegui dirigir até na faixa, mas os carros ficavam passando, rapando. Tirei a família por essa porta e eu também esperei diminuir os carros, desci por essa porta aqui e levei eles. Que a gente que anda nas estradas, hoje é menos, mas tem um macete que a gente já faz. A primeira coisa que a gente faz nesse caso é esconder a família, tá certo? E você não pode esconder num canto que a família também vai ser mordida de cobra. Então, você tem que procurar um canto que, se vier alguém, você diz, estou só, pronto, não vai. Aí eu vou lá subindo, e seu Elias leve, pererei, 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 quando ele vai subindo a colina lá, e o carro piscando, pisca-pisca lá embaixo, os carros passando, tchau, 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 carreta, 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 e o carro na beira da pista, e eu subindo, aí não via nada, porque as luzes tudo apagadas, você não vê nada na beira da estrada, né? Ao redor, na margem da estrada, e geralmente tem um matinho na frente, que é para se esconder, e por detrás, quando tem casa, aí fica por detrás ali. E levei, pé, daqui a pouco abriu uma porta e disse, é uma criança? Aí a mãe disse, Aí lá ela já falou, é ali, mãe, a mulher já acendeu a luz, um sítio maravilhoso, a mulher disse, que foi? Não, porque meu marido está ali, o dono da casa já acendeu a luz, já trouxe cadeira, a mulher já pegou uma coxa, já botou em cima, quer água, quer não sei o quê, tem internet, como é que eu ia chamar socorro se não pega sinal nem de telefone? Apareceu a internet, já pude pedir um guincho, já pude dizer a minha localização, porque se tinha internet eu podia mandar a minha localização exata, onde é que o carro estava no prego. O homem já desceu, vamos empurrar para botar mais para fora da estrada, já chegou lá, e isso é porque tem alguém rezando por mim. Eu passei 36 anos no Serviço Público Federal e eu estendi minha mão muitas vezes, ajudei muita gente corretamente, mas tudo que eu podia ajudar essas pessoas, eu ajudei. E esses benefícios, essas pessoas que são abençoadas, elas não esquecem, então elas rezam por mim. Quem é evangélico, ora por mim. E o que é que acontece? Eu tenho um favor de Deus. Cheguei em casa de 1 e tanto para 2 da manhã, mas cheguei com a família, inclusive seu Billy Blue, que o homem não queria trazer. Eu digo, Billy, fique calado, e você vai dentro da caminhoneta. E o homem disse, eu vou fazer de conta que não estou nem vendo. Não olhe mesmo, não. Disse, mas eu tenho que filmar. Billy, fica escondido aí. Billy, o homem filmou e pronto, e chegamos em casa. Porque Deus cuida, tá certo? E Deus, tem alguém orando por você, tem alguém rezando por você. Ainda que não tenha no tempo presente, em algum tempo da tua vida, a oração, ela não é como um sorrisal que vai dissolvendo. Pode nem falar, né, nome de medicamento. Não é como um antiácido que dissolve e acabou. Ela fica presente na presença de Deus. A oração do teu pai, da tua mãe, da tua madrinha, do teu irmão, da tua irmã, do teu esposo, da tua esposa, a oração fica presente lá. E Deus olha aquela oração e diz, está aí a bênção. Tchau. Ô, glória! Então, no mesmo lugar onde houve derrota, o profeta diz, eu vou marcar com a pedra, e a partir de agora, então, Deus transforma o lugar de derrota em vitória. É porque eu falei, querido, mas dessa vez vai ser diferente, tá bom? Eu já vi Deus reverter, eu já vi oficial da Marinha dizer, pastor, o meu maior sonho era voltar lá para a Marinha, para o chefe dos taifeiros, que ele gostava do setor que distribuía comida, não sei o quê, que diz, tem não sei o quê, tem queijo, tem não sei o quê e tal. Era o serviço que ele amarra, e ele fez um acordo e saiu da Marinha, e a gente orou, e eu nunca tinha visto falar, e chamaram ele novamente, no mesmo canto que ele trabalhava. Um gerente num banco, que é vermelho, com 2 coisas brancas, banco grande, famoso. Pastor, o meu maior sonho era voltar para o banco. Na época, eu peguei o plano de demissão voluntária, mas meu maior sonho era voltar. Voltou.
Então, Deus reverte exame, Deus reverte situação de casamento, de emprego, de filho, seja lá o que for, Deus tem o domínio e poder. E ele vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Coloque a assinatura de Deus naquilo que é importante para a sua vida. Não vá na onda dessa rede de televisão que eu falei que é proibido falar até o nome, que traz infortúnio na vida da pessoa. Não pode falar o nome dessa rede de televisão. Não é de Deus. Não é de Deus, tá certo? Agora, Deus é Deus, tá certo? Ele pega os quadros negros, né? Os arquivos negros do inimigo e passa o bálsamo, o sangue do Cordeiro, e purifica, e nos faz livre, tira todo o peso da Ebenezer, né? A assinatura de Deus te auxiliando, viu? O selo de Deus vai te auxiliar, em nome de Jesus. Na saúde, na finança, na família, nos estudos. Mesmo que tenha recebido esses nomes, eu acho que é impossível você não ter entendido o que eu preguei de tarde e estou concluindo agora. Mesmo que todo mundo tenha dito, mesmo que todo mundo tenha achado negativo, Deus ele não é impressionável. E eu também procuro não ser, não. A pessoa, para me impressionar, dá um pouquinho de trabalho, sabe? Primeiro que eu não tenho ganância. Aí já fica muito difícil. Eu não tenho ganância, usura. Essas coisas eu não peguei a fila, não, sabe? A vaidade, Se você me vir bem vestido, é porque eu acho que a pessoa que vai ouvir a palavra de Deus merece que alguém se vista da melhor forma que ele puder. Pode ser um vestidinho mais simples, mas é o melhor que a pessoa puder. Pode ser a camisa mais simples, mas é o melhor que a pessoa puder. Eu mostro respeito a você. Não sei fazer isso. Nada que peça para me clicar, apertar ou concordar, não sei fazer nada. Eu sou velho, eu tenho 65 anos, eu só sei ligar e quando termina, às vezes ainda perco a gravação. Mas Deus abençoe, tá certo? O sangue de Jesus, o nome de Jesus está acima de todo nome. Sobre tudo que tiver, Atos diz assim, tudo que tiver nome na terra, seja no campo biológico, de material, emocional, filosófico, psicológico, psiquiátrico, seja lá o que for, se tiver nome, o nome do Senhor está acima desse nome. O nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eu declaro essa noite a assinatura de Jesus na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, no lugar onde você está. Não, porque eu estou no abrigo, no asilo de velho. Eu declaro a assinatura de Deus no lugar onde você está. Que Deus traga surpresa, que Deus traga ânimo, que Deus traga alegria, renovo, que corra criança nas praças. O selo da aliança de Deus na sua vida. E que aliança é essa? Quando João estava batizando, venha. E João estava insultando as pessoas, raça de víbora. Vocês são isso, são... Ele estava insultando mesmo as pessoas. Aí, de repente, quem pega a fila? Jesus. E ele chega o próximo. Quando ele levanta a vista, aí ele olha assim e diz, eis aí a assinatura de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vai entrar nessa sua vida hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho caminhado com Jesus. Olha, Jesus, para ir para esse batismo, ele estava no caminho. Ninguém chega no... Se bem que aconteceu com Jesus, ele está no canto, daqui a pouco a pessoa está onde? Ele já foi, filho. Já disse, como? Eu não sei. Já foi. Tá lá em Cantal, já está fazendo milagre lá. É Jesus. Aí já não tem como... metafísica. Eu sei quando ele queria, Gostou? Quando ele queria, Então Jesus andava no caminho e as pessoas estavam lá contando, né? As suas tristezas. E Jesus do lado. Então não reconhecia. Jesus estava andando do lado, do mesmo caminho que aquele povo estava andando, cada um falando, rapaz, estou para me divorciar, o outro estou com dificuldade financeira, o outro para aparecer uma doença, o outro eu estou com a dor no meu coração, o outro eu estou com o meu emocional. E Jesus caminhando, quem é que conhecia que aquele homem que estava ali tenha poder, terá eternamente poder para marcar com o selo dele e a vida da pessoa mudar? Até que chegou alguém que às vezes não é nem tão delicado igual a mim, o João Batista, entendeu?
Porque diz que eu falo muito rude. Você já pensou um homem... Eu sou filho de negro. A minha voz é forte. Eu falo em dó maior e quem quiser que se segure. É vozeirão mesmo, entendeu? É assim, é meu jeito. Tem gente que acha esquisito, né? Porque eu sou branco e... É porque eu sou mestiço. Minha mãe é branca e meu pai negro. Os dois estão no céu. Aí eu herdei as qualidades de uma e de outra raça. Então ninguém sabia, até que alguém diz, eis aí o cordeiro que tira toda a mácula, todo o pecado. Quando diz o pecado, ele diz o resultado, as consequências do pecado. E as consequências do pecado são terríveis, tá certo? Mas esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus continue te abençoando. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz. Deus abençoe. Agora, com toda a paciência do mundo, vou desligar aqui. Cada um que tem um pouquinho de paciência comigo. Tchauzinho. Tchauzinho.